Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos amigos e amigas do Sopro de Luz Iluminando Almas, o nosso podcast semanal aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de estudo e reflexão. Hoje vamos mergulhar em um dos ensinamentos mais belos e exigentes do Cristo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas aí, quando eu escuto isso, chega, me enche a alma. Mas eu me faço uma pergunta, mas afinal, o que é esta pureza de coração? Será que está ligada apenas à castidade? Ou será algo mais profundo, algo que tem a ver com a transparência da alma, com a verdade que habita dentro de nós? O que será ela? Deixe nos comentários a sua visão sobre esse tema. Como você compreende a pureza de coração na prática da sua vida? Fale conosco. Vamos construir juntos este momento de aprendizado. E se você está conosco, já aproveita para curtir este vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Sua participação é essencial para que a luz da mensagem alcance cada vez mais corações tão felizes e lindos como o seu. Gente, a doutrina espírita, ela é aquela consoladora, ela é esclarecedora, ela amplia a nossa visão, ela amplia a nossa compreensão do mundo e ela nos mostra que ser puro de coração é viver com sinceridade, com humildade, com amor desinteressado. Olha só, que visão diferente dessa pureza. Então vamos juntos explorar esse ensinamento à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1 a 4. Prepare o seu coração, que este vai ser um momento de paz, luz e transformação interior. E para que ele seja mais completo ainda, nós temos uma pessoa incrível que vai falar sobre esse tema conosco hoje, que é com imensa alegria que recebemos aqui mais uma vez no Sopro de Luz esta presença querida, sábia, inspiradora. Gente, olha o que esse menino me inspira, vocês não têm noção. Não é? É o Márcio Leal, um advogado, funcionário público do Tribunal de Justiça da Bahia, passista, doutrinador, atuante no Centro Espírita Casa do Caminho há mais de 8 anos, servindo sempre e cada dia melhor. Márcio, seja muito bem-vindo ao Sopro de Luz. Ô, Sheila, obrigado pelo convite, queridos irmãos, amigos, todos que estão nos assistindo, né, recebam o meu abraço fraternal. Minha alegria é imensa de conseguir estar aqui de novo com Sheila, agora no Sopro de Luz, inspirando almas, trazendo a doutrina espírita como o grande balizar para a gente caminhar, né, nessas reencarnações, para que a gente consiga alcançar o que a gente precisa fazer aqui nesse mundo, né? E desmaterializando e nos tornando puros de verdade, né? Puros de coração, né? Vamos entender um pouquinho isso hoje. Mas Isso, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. isso é verdade. Com o Márcio, o programa vai ser, olha, instigante até dizer chega. Mas antes da gente mergulhar nesse tema, eu ainda vou pedir para o Márcio fazer para a gente a nossa oraçãozinha inicial, tá? Fechemos nossos olhos. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria, Mãe do puro amor, irmãos amigos que nos acompanham, nos intuem, nos protegem. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui juntos, debruçados sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, sobre seus ensinamentos vivos,
ilumina esse momento para que daqui saiam reflexões que possam ajudar aquele que escutar e que ver este podcast e que a gente juntos, nos ajudando, irmandados, consigamos trilhar o melhor caminho de evolução nesse mundo de expiações e provas, para que a gente juntos cheguemos ao mundo em regeneração. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. É uma honra imensa ter o Márcio conosco para esse diálogo de alma para alma. E nesse diálogo, essas perguntas que a gente fez antes, a gente vai poder refletir, a gente vai poder, ao longo da transmissão, incentivar vocês a, a fazer comentários, a refletir, a pensar, estimular a uma introspecção de cada um de vocês. Isso é muito importante no mundo de hoje, que está sempre jogando a gente para fora. A intenção do sopro de luz é trazer você para dentro de você mesmo, para você poder aproveitar e criar dentro de você força, barreira, conhecimento, que é o que vai te levar em frente. E por isso, a gente vai ver agora o que significa para você ver Deus com o coração e ter pureza dentro de você. Márcio, a palavra está com você. Você vai dar o tom da música de hoje, do Sopro de Luz. Vamos dançar uma linda valsa essa Que tarde. Né? delícia! Vamos lá. Para a gente começar, vamos revisitar. Sheila já nos trouxe a passagem do Evangelho. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. O que Jesus fala: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. A gente precisa situar que essa frase, essa bem-aventurança, ela está dentro do Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, aquele sermão que o Cristo trouxe, todo um arcabouço, todo toda uma cartilha do que a gente precisa fazer para chegar a Deus, do que a gente precisa fazer para chegar ao divino. Né? Já é como se fosse um GPS. Jesus nos entrega o GPS para que ligamos e consigamos trilhar o caminho correto. E esse GPS para nós é o Sermão da Montanha. Sermão que tem uma importância tão grande que até quem não era cristão, como Mahatma Gandhi, né, que era hindu, quando esteve neste orbe, disse que se todos os escritos da terra fossem tocados fogo, mas permanecesse o sermão da montanha intacto, o mundo teria salvação. Então, por aí a gente tire os ensinamentos que o Cristo trouxe nesse sermão da montanha. E aí, quando ele fala, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Antes de a gente ver um pouquinho sobre essa questão de ver a Deus, vamos nos situar há 2025 anos atrás, né? Na época de Jesus. Jesus traz o evangelho, a boa nova, traz a novidade, traz a revolução, né? E a gente sabe por quê. Mas vamos nos pegar sobre pureza. Naquela época em que Jesus pregava, o que significava pureza, né? O que é Oh, que eles entendiam como ser puro? A gente vai ali para aquela passagem linda do evangelho da mulher hemorraíça, que ela hesita em tocar em Jesus porque achava que o sangue dela ia tornar Jesus impuro, porque ela era uma mulher impura, né? O entrar na casa de sapato com sandálias era uma impureza. Sentar à mesa com publicanos era uma impureza. Então, na época que Jesus traz essa ideia de coração puro, a pureza tinha um sentido muito materialista. O que os judeus da época entendiam como pureza era tudo vinculado ao material, ao estereotipo, né? A impressão que você passava, as suas vestes, as partes do seu corpo, ao sangue. Né? Sangue que, inclusive, até hoje, a gente ainda vai encontrar culturas, né, nesse mundo moderno,
nesse mundo contemporâneo, nesse mundo que sai do mundo de expiações e provas e vai para o mundo de regeneração, em plena transição planetária, o que eu costumo até falar que é como se fosse o entardecer, a transição planetária é como se fosse o amanhecer e o entardecer. Ou seja, quando é o entardecer, os raios de sol vão embora, primeiros flashes de escuridão começam a chegar, mas ainda tem no outro lado do horizonte luz. Assim é o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol aparecem, do outro lado do horizonte ainda existe a treva, ainda existe a escuridão da noite. Quer dizer, a gente está vivendo isso, né? Essa constância do bem e do mal, essa efervescência das questões todas vindo à tona para que a gente limpe. Então, a gente está vivendo esse mundo e até hoje existem culturas nessa terra que entendem que a mulher é um ser impuro porque ela menstrua e porque ela sangra todo mês, né? Depositando ao sangue a pureza. Quantos foram aniquilados? Quantos foram assassinados por conta do sangue azul, do sangue puro, né? Então a gente observa o quanto o mundo vem interpretando e direcionando a pureza de uma forma muito equivocada, de uma forma muito materializada. Então, partindo do pressuposto de que o Cristo é a revolução, então quando ele nos traz essa ideia de pureza, ele está querendo que a gente avance, está querendo que a gente dê um passo a maior, que a gente suba um degrau dessa escada evolutiva. A gente vai a mais na frente entender o que é um pouco essa pureza. Mas vamos agora nos deter a questão de por que verão a Deus. Aí eu vou recorrer lá ao livro dos Espíritos, questão 10, atributos da divindade. Olha o que Kardec pergunta aos irmãos. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus, porque a gente precisa ver a Deus. A gente precisa ter o coração puro para ver Deus, né? E o homem consegue entender, compreender essa natureza? Os irmãos respondem: não, é um sentido que lhe falta. Mas aí na questão 11, como diz aqui na Bahia, tinhoso que só ele. E Kardec era tinhoso, ele não É. vestia, o cara contigo. É, ele vai e avança na questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí, meus irmãos, vamos nos ater à resposta dos espíritos. Os espíritos dizem: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Observem que os irmãos, os espíritos, aqui no livro dos espíritos, que é base para tudo que a gente estuda, faz uma associação entre ser perfeito e estar desmaterializado. Ou seja, vamos mudar essa frase: ser perfeito e estar espiritualizado. Né? Os irmãos começam a nos mostrar que a pureza é esse caminho que a gente precisa fazer de espiritualização. Quanto mais a gente materializa o mundo espiritual, mais complicado a gente fica. E nós adoramos fazer isso. Nós espíritas amamos fenômenos mediúnicos. Oh, Alguém tanto, alguém balançou a cabeça, tá todo mundo ali para conversar e para querer saber o que está acontecendo. uhum. Isso é materializar a vida espiritual. Só que o que Jesus nos pede é o contrário, não é, Sheila? É espiritualizar a vida material. Estamos na matéria, somos espíritos. Então a matéria é só um instrumento completo daquilo que a gente precisa para evoluir. É tanto que ela é um instrumento que a matéria ela tem um tempo de vida. E trago uma notícia para vocês que talvez vai apertar o coraçãozinho de vocês, mas que é a maior verdade. Tudo que vocês imaginam de lindo e de maravilhoso vai se acabar. Eu vou citar um exemplo. Eu sou apaixonado pela Torre Eiffel em Paris. Vai se acabar. Acho lindo o Cristo Redentor. Vai se acabar. Porque matéria ela é feita para se acabar. A matéria ela só perdura enquanto ela tem a utilidade que ela foi criada, que é ajudar a humanidade a evoluir. Mas toda a matéria vai se acabar. Não é isso, Ainda Sheila? tem aquele papo de que a gente esquece de que tudo, quando a gente está encarnado, que a gente vê, toca, olha ou sente, é passado. Nada
é na nossa frente. Tudo é passado. sim, sim, sim. Aqui a gente está se vendo, mas esses segundos entre o nosso olhar chegar ao nosso cérebro, você já está vendo uma imagem do passado. Tudo que a gente Perfeito. toca é passado. Porque isso aqui, alguém um dia pensou, alguém materializou, mas é passado. É uma ilusão do passado. As Isso. estrelas, elas no que a gente vê tão linda, ou o nosso sol. Vamos começar com o sol? A luz que Sim. chega aqui do Sol é o passado do Sol. São 8 minutos que ela leva para sair do Sol, chegar aqui. Então a gente vê o Sol como ele era 8 minutos atrás. Como ele é exatamente agora, a gente não vê. As estrelas, a mais próxima da gente, a gente vê ela com 100 mil anos-luz de passado. Quando a luz chegar aqui, talvez aquela estrela já nem mais exista. E a gente nem sabe disso. Então, essa ilusão que a gente vive, que a gente sabe tudo, que a gente é tudo, isso aí a gente tem que se tirar isso de dentro da gente para poder se espiritualizar, como você está colocando. Perfeito, perfeito. E você traz um detalhe que é importantíssimo, Sheila, que é do sentido. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente ouve, né, tudo vai para o passado. E observe que quando a gente fala de pureza, a gente também está falando de perfeição, né? Porque conseguir ser puro é ser perfeito, né? Uhum, Então, como a gente traz esse olhar de utilidade para a matéria, então a matéria ela tem utilidade, ela vai se destruir, porque na realidade ela vai ser reaproveitada para alguma coisa, que a matéria está sempre à disposição da humanidade, dos planetas e do universo para ajudá-lo na sua evolução. Então, quando eu digo que o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, eles vão se acabar um dia, vão, porque vai chegar o ponto que não vai dar mais nem para recuperar, restaurar, que o fim vai ser virar pó, né? Vai ser destruir, vai ser virar poeira, porque isso está na matéria. Assim é com o nosso corpo, né? A gente perde essa veste carnal, a gente perde a matéria quando ela não tem mais utilidade para nós. Né? Nós temos um corpo com uma função específica de nos ajudar na caminhada da evolução. Ponto. É para isso. E a gente passa a vida inteira gastando com botox, com prótese, com harmonização facial. Aí vocês vão perguntar, mas Márcio, isso está errado? Não, não está errado. Mas se eu sofro porque não consigo botar botox, se eu sofro porque eu não consigo fazer harmonização facial, se eu vivo dentro da minha casa porque eu acho que meu peito é pequeno e eu não tenho eu não tenho dinheiro de botar uma prótese, aí está o erro. O erro está nunca será sobre o que é, sempre será o que eu faço com o que é. isso. O que eu estou fazendo diante daquilo, o que eu estou sentindo diante daquilo. Então a gente sofre tanto com a matéria, né? Sofre tanto com esse corpo e vai virar pó, né? Vai virar Se é que E você é, vê o tanto como as pessoas estão se automutilando com isso. Porque, Márcio, envelhecer é um privilégio. Sabe quantas pessoas da minha época de universidade já não estão mais aqui? Já estão na pátria espiritual? E eu tive o privilégio de envelhecer. Agora eu estou usando o filtro do programa que está gravando a gente. Olha a pele lisinha, mas tira o filtro, tá cheio de pezinho de galinha. Mas no meu dia a dia eu me recuso a ter essas novas maquiagens que são máscaras. As pessoas se mascaram. Porque eu digo, à noite, quando você chega em sua casa, que você tira literalmente a máscara, você nem mais vai se olhar no espelho, porque você se odeia. Então, como é que a gente quer se apegar a uma juventude que é da lei, que ela seja efêmera, que ela seja passageira? Como querer prolongar essa juventude? Por que não viver o presente e ser feliz com esse momento que eu tenho? Olha, eu estou fazendo sessentinha, que delícia! Eu nunca imaginei que eu fosse viver tanto, e cá estou eu. Como é que perfeito. eu posso estar revoltada com meus pezinhos de galinhas, com as ruguinhas aqui do canto da boca? Não! Isso é orgulho, é sinal de que eu vivi. Sim, perfeito. Vamos botar os pontos nos is.
É bom ser jovem? Claro, eu adorava meu corpo de mocinha. Eu gostaria agora, sabe, qual a única coisa que de verdade eu gostaria de ter de volta eram as dores que eu não tinha. Se as dores sumissem, seria maravilhoso. Mas elas Entendeu? também fazem parte deste momento atual. Isso. Então vamos sair dessa ilusão que foi criada para gente. Você só é feliz se você tiver o corpo de fulana, se você tiver o dente de cicrana, o sorriso da Maria, não sei lá das quantas, se o seu zóio for da cor de não sei quem, se o seu cabelo for esticado como não sei das quantas. Gente, que é isso? Nós temos o Deus da diversidade e a gente quer virar todo mundo robozinho, igualzinho o outro. Perfeito. Eu estava lendo uma entrevista, na verdade, assim, uma matéria que me chamou muita atenção, que é o seguinte, que hoje já está começando um processo onde os coveiros, aquelas pessoas que trabalham em cemitério, que depois de um tempo ali eles vão tirar, né, aqueles restos mortais, geralmente os ossos, né, que a carne já foi destruída, né, para virar outra coisa, alimentos de bichos, alimentos de verme, né, adubo para carne, ou adubo para terra, desculpe, porque a matéria sempre ela tem essa utilidade. Eles têm encontrado, quando abrem os caixões, ossos e os silicones, porque eles não se deterioram, né? E é isso, e aí falando que assim, isso está começando, né? Como o boom do silicone tem coisa de décadas, tá? No futuro, a maioria das mulheres que se enterrarem vão estar nesse processo. Mas o que é que chama a atenção? É que eles encontram o silicone intacto. Por quê? Porque não tem utilidade nenhuma para o universo. Porque aquilo que tem utilidade para o universo vai se transformar Uhum. para Ciclado. adoecimento. Aquilo não, aquilo fica intacto porque aquilo não tem utilidade nenhuma. Aquela utilidade ali, às vezes, é só para brincar, acarinhar a minha vaidade, o meu orgulho, né? A minha vontade de ser diferente, uma incapacidade de me reconhecer como eu sou e de me amar, principalmente como eu sou. Enfim, esses processos da matéria. Falta da autoaceitação, a falta do amor próprio, que leva as pessoas a acreditarem que elas só serão felizes se elas tiverem os seios de uma menina de 15 anos de idade. Eu tive o desprazer de. Eu faço um trabalho onde eu fico com as pessoas nos últimos 15 dias de vida, tá? Um Sim, acompanhamento até o desencarne. E eu fiz o acompanhamento de uma senhora riquíssima, tá? sim, Tudo dela era Dior, era Prada, tudo, né? Ali a gente via que dinheiro não faltava. O rosto dela era tão liso que parecia de uma menininha, mas ela quase que não fechava mais a boca porque estava tudo muito esticadinho. E eu vi essa senhora morrer de olho aberto, em pânico, porque ela dizia o corpo do pescoço para baixo era de uma mocinha, de tanta plástica que ela havia feito. Mas por dentro, a natureza não perdoa. Ela era a mulher que ela era de 82 anos. sim. E isso a gente percebe o sofrimento emocional daquela senhora. Ela sofria tanto, Márcia, ela dizia, mas eu fiz tudo. Eu vivi saudável, eu comi, veja, meu corpo é lindo, como é que eu vou morrer? E eu, no final, sentar com ela, segurar a mão e dizer, querida, porque faz parte. A gente não veio para ficar para sempre. Não importa todas as promessas ilusórias que as pessoas fazem para a gente. E aí veja como aquele coração estava pesado, triste, por não poder continuar como ela achava que deveria, por ter feito todos os procedimentos que você possa imaginar. Sim, sim, sim. E tem isso, né, Sheila? A gente voltando para essa questão da pureza, né? E da pureza do ver a Deus como uma desmaterialização da gente. A gente sempre escuta dos irmãos, dos espíritos amigos, é, essa, essa ideia de que a matéria, que o corpo,
nos prende, nos aprisiona, né? Que a gente, quando desencarna, se liberta, que é uma matéria grosseira, né? A gente sempre escuta isso, né? E a gente sabe que a matéria ela é feita para se destruir. Ela é feita por um tempo e vai haver a destruição. Só que nós não somos matéria, nós estamos na matéria, somos espíritos. E quando o espírito é feito, ele é feito para quê? Olha o pulo do gato. A matéria, ela é feita para ser destruída. O espírito é feito para ser puro e feliz. Olha, olha que pureza que Jesus está querendo nos falar. E aí, quando a gente fala da matéria, observe o quanto os nossos sentidos, que a gente se orgulha tanto deles, enquanto humano, o quanto eles são limitadores, o quanto eles nos limitam, Uhum. e o quanto eles estimulam ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, como lá diz os irmãos na questão 785 do Livro dos Espíritos, com a maior entrave para a evolução moral do homem. Os irmãos são categóricos, o orgulho e o egoísmo são os grandes males da humanidade. E a gente começa a só, só dar importância àquilo que a gente vê, àquilo que a gente escuta, Uhum. àquilo que sente, aquilo que minha mão consegue tocar. E aí a, a vida tem nos pedido a caridade muito além do que minha mão alcança, né? O Uhum. amor pelo irmão muito mais além do que o meu olho enxerga, do que o meu olho vê. É isso que Jesus pede para nós, que a gente ame, que a gente sinta, que a gente toque, a Uhum. tudo e a todos, independente de limitações físicas, porque somos todos irmãos, somos todos centelhas divinas, saindo da mesma fonte que é Deus, né? Nesse processo aqui, caminhando cada um na sua estrada, para aprender a amar, mas não esqueçamos nunca que somos deuses. Jesus, em momento nenhum, disse para a gente: sereis deuses. Ele era categórico e ele era no presente: sois deuses, sois, então somos. Nós estamos ainda nesse processo de sair do simples ignorante para nos tornarmos o espírito puro, porque a gente precisa aprender a amar. A gente precisa tirar o amor do substantivo, entendeu? Amor no substantivo. E jogar o amor para o verbo, para a ação. Porque o amor ele só tem sentido se ele chegar e tocar o outro. Porque eu tocando o outro com amor, eu me toco com amor. Né? Eu gosto de. Eu faço muita palestra, e aí nas palestras que eu dou, tem algumas palestras que eu falo sobre isso. Emmanuel nos diz isso no livro Fonte Viva. Se você jogar uma pedra, se eu pegar aqui uma pedra e jogar em Sheila, essa pedra naturalmente a tendência dela é ir para o chão. Mas se eu chegar para Leila e jogar para Sheila, desculpe, e jogar perfume, esse perfume ele vai para o ar. E não só ela sente, eu também sinto. Quem estiver ao redor sente. Até onde o vento conseguir levar, sente. Então, o amor é o perfume. O amor não é a pedra. O amor é o perfume. Você entrega ao outro e ele chega onde você não imagina. Ele É. faz benefícios onde você não imagina. Então a Isso gente me precisa lembra uma história de Teresa de Ávila, em de. que ela estava fazendo lá um trabalho e tinha uma pessoa que era muito contra ela e mandou para ela, não pedras, mas, é, como se diz isso de uma forma elegante, né? Esterco de vaca. E chegou para ela esse presente e ela recebeu. E no final, quando ela volta, um ano depois, ela, exatamente no mesmo dia, ela foi lá até essa pessoa com um buquê lindo de rosas brancas e entregou para a pessoa. E a pessoa, o que é isso? Ela foi o que eu fiz com o presente que você me mandou. Então a gente tem essa possibilidade de pegar as pedras e transformar em lindas flores, em lindos perfumes. Porque é isso, esse que é o nosso trabalho no final das contas. Porque as pedras, na hora que a gente começa a fazer algo especial, diferente do outro, quando a gente, principalmente quando a gente começa a melhorar.
Não vamos nem falar do diferente. Quando a gente está ali na rodinha, todo mundo igual, tá tudo certo. Mas quando um Sim, começa a melhorar, fazer uma reforma íntima, se modificar, aí o povo do grupo começa a jogar pedras. E essa pessoa começa a espalhar perfumes. Então é muito lindo essa parafraseado que você fez, porque é exatamente isso que representa a grande pureza, esse caminho que a gente trilha até a gente ficar puro de coração. sim, sim, perfeito. E aí eu acabo me lembrando de Emmanuel de novo. São duas frases de Emmanuel que eu adoro. Todos os dois estão no Fonte Viva. Essa, quando ele faz a alusão à pedra e ao perfume, e a outra que ele diz assim, que o outro é sempre a ponte de a gente chegar a Deus. Né? Então, assim, o processo evolutivo é com o outro, é também para o outro, é também com o outro. Sim. Né? Senão, cada um de nós estaríamos numa ilha, como Uhum. Robson Crusoe, no máximo né, um papagaiozinho, e a gente trocando WhatsApp, dizendo, ó, oh, eu evoluí, ó, oh, eu estou mais puro, entendeu? É, Não, o processo é junto, é misturado. Por quê? Porque se a gente for olhar, tudo vai estar na natureza, né? Como é que a natureza faz, né, para extrair o sumo de algo? Ela tritura, ela é amassada, ela é esmagada para que o sumo saia, né? Eu gosto de lembra as dizer, eu tenho pedras uma dos rios? Todas as pedras são pontiagudas, mas no rio, do burilar da água nas pedras, todas são redondinhas e lisinhas, porque elas precisaram de uma da outra para poder ficarem naquele formato lindo. Somos nós. eu tenho uma palestra que eu faço sobre perdão. E eu falo sobre isso, que o perdão é a graxa, é o óleozinho. Naturalmente, a gente vai atritar. Porque a gente somos diferentes, então as diferenças, elas são atritáveis. Isso é inevitável. Então, o que, é que a gente precisa? A gente precisa evitar o atrito? Não, porque evitar o atrito é evitar viver em sociedade. Né? A gente precisa atritar sem doer. E aí, como é que a gente faz? Botando um óleozinho aí entre essas duas pedras, porque elas passam a deslizar, né? Elas vão se trabalhar, mas deslizando. Esse óleozinho, essa graxa é o perdão. A gente precisa atuar com o perdão, né? É, Sem perdão não há amor nesse mundo de encarnações. E não acha que a gente saiu do assunto, não, porque tudo isso é ser puro, né, tudo isso Sheila? é puro, exatamente. Porque a gente está aqui numa viagem, a gente está, né, trazendo todas as questões que são todas relativas àquilo que Jesus quer nos dizer sobre pureza. Aquilo Exato, que Jesus quer dizer, do que a gente precisa fazer para ter o coração puro. E observe como Jesus ele é certeiro. Ele não diz que bem-aventurados aqueles que têm um corpo puro, que têm um coração puro. Ou seja, que tenha sentimentos puros. Porque tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, meus irmãos, eles começam no pensamento. O pensamento ele vai se transformar numa vontade. A vontade se transformará numa ação que trará um sentimento para você. Isso é regra geral para tudo. Por isso, orar e vigiar. Por isso, cuidar do pensamento. Porque eu penso em matar, eu vou ter vontade. sim. Ou o Márcio congelou. Ou fui eu que congelei? Não sei. Um de nós dois congelou agora. Mas a gente já congelou com 1 hora de programa. De conversar com o morador e eu vou ter um sentimento sobre isso. Então, o sentimento é o que nos interessa. A pureza tem que estar no sentimento, no coração, não no corpo. O Isso é corpo vai se verdade. acabar. O corpo é matéria. O corpo está aqui nos limitando a sentir. Já pararam para pensar sobre isso? Que nosso corpo limita o nosso sentir? Sim, Que os irmãos espirituais, quando se apresentam, eles dizem isso. Vocês não conseguem alcançar as coisas da forma correta, porque vocês não têm a capacidade de sentir que é. nós temos. Nós somos limitados enquanto matéria. A matéria nos limita. Não é isso, Sheila? Olha, vamos pegar um exemplo bem bobo. Eu estou num Sim, quarto aqui, você aí tá um. Estou com uma porta fechada. Meu sim, marido não sabe o que eu estou fazendo aqui dentro. Ele não está vendo, tá? Ele sim, pode até ouvir o que nós estamos falando, mas ele não sim, sabe o que está sendo feito. Porque sim, nós somos completamente limitados para um cantinho de 2 metros, 1 metro,
que é o que está ao nosso redor. E eu não vejo nem o que acontece aqui atrás de mim. Se tiver alguém atrás de mim, lembra aquelas fotos que a gente faz que tem alguém lá atrás fazendo assim chifrinho? Pois é, mas ela está atrás da gente, a gente não viu que ela estava fazendo chifrinho. Porque a nossa limitação é tão grande que a gente só vê mais ou menos 270 graus, 250 graus. A gente não consegue os 360. A gente só sente o frio, o quente, o morninho, mas há outras sensações que a gente nem percebe, tá? Então, a nossa limitação, ela é imensa nesse corpo. Não era à toa que o Chico dizia que a gente está, Chico e a Manuela, nós estamos num escafandro. Sim, Esse escafandro, quando a nossa alma, né, nosso espírito se liberta, é libertador. perfeito, E perfeito. aí eu já digo que a gente já passou de uma hora, né? Por incrível Ave que Maria, pareça, a gente já está com mais de uma hora conversando. O tema é bom, você é maravilhoso, então a gente nem dá conta e o tempo voa, né? Explode. Você pode fazer suas considerações finais, querido Márcio? posso sim. Eu vou ler aqui o item 3. A Hum, pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento do egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humanidade. Né? Criança nesse sentido de estar mais sem esse orgulho e sem esse egoísmo tão presente, né? Ainda com uma candura, ainda com uma inocência, se é que a gente está vendo, né, nos processos da vida, né, caminhando para esse mundo de regeneração, crianças mais cedo com pensamentos e certezas do mundo que a gente só tinha aos 20, 25, 30 anos, né? Isso mostra o grau de evolução que eles estão vindo. Mas que, assim, o que a gente precisa, meus irmãos, para sermos puros, é sermos bons, né? É uhum, bom em essência, sabe? E nesse processo de ser bom, a gente só vai conseguir se a gente for a cada dia que passa se desmaterializando, tirando essa couraça, sabe, que tanto nos ajuda a impulsionar nosso orgulho, nosso egoísmo, com todas as suas irmãzinhas malditas, vaidade, avareza, todas elas, né? Se despindo disso, né? E indo para a essência, que a essência é Deus. A essência é o amor em pureza, em plenitude, né? É para aí que a gente caminha. E a gente só caminha para aí se a gente se desmaterializar, se a gente ficar puro, né? O mundo que nos aguarda lá na frente, depois do mundo da regeneração, será um mundo ditoso, um mundo de pureza. É onde os irmãos já não, eles não precisam mais da matéria. Eles já não têm mais a matéria. Eles apenas têm o perispírito, que é uma semimatéria. Né? Então nós temos que caminhar para sermos puros de coração, bons de coração, né? Espiritualizando a vida, espiritualizando a matéria, espiritualizando o nosso caminhar, entendendo-nos como seres imortais, eternos, mas com plena capacidade de sermos felizes, de sermos puros, de sermos verdadeiramente bons. Esse eu acho que esse é o caminho que a gente vai conseguir. E iremos conseguir. A estrada é diferente 100%. para cada, o tempo também é diferente, mas a gente se encontra lá na frente e vai se reconhecer, né, que passamos juntos nessa caminhada e isso vai ser muito bacana. Isso é verdade, né? É, cada um tem o seu tempo, isso é que é o bom de Deus. Ele respeita o nosso tempo, o nosso momento, as nossas limitações. E esse respeito que ele dá para a gente é grandioso. E é para a gente passar isso em frente, porque isso também é essa pureza de coração, isso também é a gente limpar a nossa alma, é a gente ficar dentro dos preceitos, dos limites que Deus deu para a gente. Porque, olhe, é muita grandeza de um pai, viu? Que quem tem filho aqui nessa terra sabe como é difícil. A gente escuta coisas assim, que a gente fica de cabelo branco, cabelo em pé. E muitas vezes a gente fala, não, menino, não é assim, a gente quer se meter em tudo.
né? A mãe brasileira, ela é uma mãe. Eu sempre digo, a mãe brasileira é uma mãe galinha, né? Ela quer resolver a vida do filho assim do começo ao fim. Só que quando a gente faz isso, a gente tira a autonomia do filho, que é isso que a gente está vendo hoje, uma série de jovens, adolescentes. E a mãe, como ela deve ser, foi como eu ouvi de uma senhora que eu achei muito sábio que ela falou, que a boa mãe é a mãe que vai se tornando desnecessária a cada momento com o passar do tempo. Mas, se a gente pegar e usar Deus como nosso exemplo, a gente vai ver, ele é desnecessário, porque ele deu para dar para a gente todas as ferramentas e deixa a gente escolher o nosso momento, o nosso ponto, do nosso jeito. E quando a gente faz uma coisa que a gente diz, meu Deus, o que que eu fiz? Ele disse, calma, criança, era só o que você podia nesse momento. Era só o que você dava conta, tá tudo certo. Vamos começar de novo? E isso é grandioso. E é assim que o nosso coração vai ficando puro, vai burilando, igual aquele exemplo das pedrinhas na água. Porque se a gente não tivesse essa chance de fazer, de bater a cabeça contra a parede e depois recomeçar, como a gente ia ficar puro de coração? Hã? E era isso que eu também queria dizer para vocês, e vou pedir aqui para o nosso amado Márcio fechar esse momento com uma oraçãozinha final de agradecimento. Antes de orar, me veio isso aqui na cabeça e eu queria compartilhar com vocês, para que a gente lembre sempre, sempre do Mestre Jesus. Não é à toa que ele é o nosso modelo e guia. E se a gente for olhar para o Calvário de Jesus, ele vai se assemelhar muito com nossas encarnações, né? Nós caminharemos com nossas cruzes, nós seremos achincalhados, cuspidos, e não rir de nós, e não ter pena de nós, e não se compadecer com nossa dor. Iremos encontrar sirineus em nossas caminhadas que vão nos ajudar a carregar nossa cruz. Mas o fim não é a cruz. O Isso, grande barato da história é que o fim não é a cruz, e a gente precisa tirar Jesus dessa cruz. A gente precisa tirar esse Jesus desse lugar do martírio. O grande fim é Jesus aparecer como espírito puro. E por que Jesus aparece como espírito puro? Porque Jesus aparece enquanto espírito, enquanto verdade, e ciente, consciente, pleno do que ele tinha para fazer e ele fez. É isso que a gente precisa fazer. Nosso processo de pureza é nesse caminhar, mesmo com toda a dificuldade do Calvário, que é a nossa encarnação, que quando a gente chegar lá, ou seja, no espírito puro, a gente tem consciência de que fizemos o que tínhamos que fazer. E aí, com essa mensagem, meus irmãos, pedimos e rogamos ao Mestre Jesus que esteja sempre do nosso lado, que nesse caminhar, nesse carregar de nossas cruzes, sempre que for possível, ele seja nosso sirineu, ele nos auxilie a carregar nossas cruzes. E que, amando e amado como ele é, nos conceda e nos ceda a sua mãe Maria, que assim como ele, que foi acolhido em seu colo, ensanguentado e cheio de dor, que ela também nos coloque em seu colo, nos ressignificando, nos acolhendo, nos iluminando, nos mostrando que o amanhã sempre será o amanhã, que o sol sempre brilhará, ou seja, que sempre teremos a nova chance, mesmo que já estivermos desencarnados. Teremos uma nova encarnação, sempre teremos a chance de fazer diferente. Que Ele nos auxilie, que Sua mãe nos cubra com seu manto de amor e de caridade e de gratidão. Nosso coração fica cheio por não estarmos sós, por estarmos em Sua companhia e por trilharmos nossos caminhos acompanhados de irmãos de luz, que são seus soldadinhos de amor, cuidando de cada um de nós.
que tenhamos dias maravilhosos e que a gente passe por esse momento de transição planetária com a dignidade em Cristo, com a dignidade cristã, e que sejamos verdadeiramente os últimos para sermos os primeiros no mundo em regeneração. Que assim seja. E assim seja. Márcio, querido, gratidão mil por você ter estado aqui com a gente. Foi assim, como sempre, incrível. Gratidão. Agradeço também a cada um dos nossos telespectadores, a cada um dos nossos ouvintes pela participação de vocês. Hoje eu informo que o programa ele é uma gravação por motivos de trabalho, mas na próxima semana voltaremos ao vivo para vocês no nosso horário de sempre. Mas se tiverem perguntas, dúvidas, pode mandar para a gente uma mensagenzinha que nós responderemos com todo carinho. Tanto eu quanto o nosso amado Márcio dirijam as perguntas e elas serão respondidas. Gratidão e até a próxima. Márcio, querido, mil gratidões para vocês Um e beijo imenso, até Samara. a próxima. Beijos!